Anos 80. O mundo vivia uma encruzilhada de tensões geopolíticas e revoluções tecnológicas sem precedentes. A Guerra Fria colocava a população global em um constante estado de apreensão, impactando diretamente a cultura popular da época, resultando em obras que se aproveitaram aos montes de futuros pós-apocalípticos e a completa extinção da humanidade. É nesse tecido que surge O Exterminador do Futuro, apresentando as consequências desastrosas de uma guerra como essa, mas não pelas mãos dos homens como era de se esperar, mas sim pelas máquinas. Isso pode ser explicado pelo fato de que, ao mesmo tempo em que o mundo se sentia apreensivo pela guerra, ele também presenciava uma população cada vez maior dos computadores pessoais e da tecnologia no dia a dia. Entretanto, à mesma medida em que tomava a vida cotidiana mais conveniente, esse avanço também levantava questões sobre privacidade, autonomia, e de forma mais profunda sobre qual era o significado da humanidade em um mundo que muito em breve poderia começar a ser habitado também por máquinas conscientes. A obra capitaliza nesse tema ao apresentar Skynet, uma inteligência artificial criada pela defesa militar que toma consciência e decide erradicar a humanidade. É uma premissa interessante, mas se você é fã assíduo aqui do canal, sabe que também é um filme da década seguinte com premissa parecida, que se relaciona diretamente com esse tema de extinção humana e ascensão das máquinas. Com isso, ambos os filmes se tornam espelhos desse pensamento da época. Mas muito mais do que isso, também do que significa ser humano. Se você quer saber nossa análise mais rebuscada sobre a relação entre O Exterminador do Futuro e Matrix, continue ligado, porque é isso que vamos ver nesse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Na paisagem pós-apocalíptica dos anos 80, uma obra cinematográfica se destacava, não apenas por suas cenas de ação pulsantes, mas por uma narrativa densa que questionava os limites da tecnologia e da própria essência humana. Estou falando de Terminator, uma obra-prima de James Cameron lançada em 1984. Ao explorar uma realidade onde a inteligência artificial Skynet, originalmente criada para a defesa militar, desperta para sua própria consciência e vê na humanidade não um criador, mas uma ameaça, somos conduzidos a um cenário de destruição em massa. E no centro dessa batalha entre máquina e homem, encontramos John Connor, o emblema da resistência humana e alvo principal da Skynet. Desesperada para assegurar seu domínio, Skynet faz uma jogada ousada: enviar o exterminador T-800 de volta no tempo, até 1984, com o objetivo singular de eliminar Sarah Connor, mãe de John. Porém, toda ação tem sua reação, e a resistência humana contra-ataca enviando Kyle Reese, um soldado com mais do que uma missão protetora. Ele carrega consigo um segredo que pode mudar o curso da história. E nesse frenético duelo temporal, descobrimos que a linha entre destino e livre-arbítrio é mais tênue do que imaginávamos. Cameron, através desse épico, nos desafia a refletir sobre as duas faces da tecnologia. De um lado, a promessa de avanços e conforto. Do outro, o potencial de aniquilação. Em meio a tiroteios e perseguições, o Exterminador do Futuro nos convida a ponderar até onde estamos dispostos a permitir que a tecnologia defina nosso destino, sem os devidos limites éticos e morais. E o que afinal significa realmente ser humano em um mundo à beira da dominação das máquinas. Em pleno anos 80, The Terminator se estabelecia não apenas como mais uma obra cinematográfica, mas como um marco, um ícone da ficção científica. Uma combinação explosiva de sequências de ação de tirar o fôlego com uma trama que desafiava os conceitos de tempo, realidade e ética. Skynet, essa inteligência artificial rebelde, tornou-se um símbolo de uma era que começava a questionar até onde a relação homem-máquina poderia ir. Dentro desse universo do futuro dominado e ameaçado pelas máquinas, o filme foi uma espécie de profeta, antecipando discussões que hoje permeiam nossa sociedade sobre os dilemas da inteligência artificial e da ética na tecnologia. E quando pensávamos que a reflexão estava completa, eis que 15 anos mais tarde, Matrix irrompe nas telonas, carregando consigo resquícios claros do legado deixado pelo filme de James Cameron. Matrix, sem dúvida, é um universo à parte, com sua mitologia única e profunda imersão no conceito de realidade virtual. Mas seria ingênuo não perceber claras influências do Exterminador. A humanidade novamente em batalha contra seu próprio feito tecnológico, a sensação de despertar para uma realidade bruta e a pergunta recorrente: até onde a tecnologia pode nos definir? E não é só na temática que esses titãs do cinema se conectam. Matrix soube como poucos pegar elementos estéticos de Terminator e levá-los a outro nível. As perseguições alucinantes, os combates meticulosamente coreografados e um visual que remete ao mundo tecnogótico são heranças palpáveis de sua obra precursora. Entretanto, existe uma obra que tenta conectar essas duas obras, e de certa forma faz todo sentido. Permita-me explicar. Terminator seria, em tese, uma prequel ou o começo da trama de Matrix,
Com isso, Sarah Connor seria na verdade a mãe do primeiro Neo, que não seria ninguém menos do que John Connor, a figura messiânica que é comumente comparada a Jesus Cristo, assim como Neo é na trama de Matrix. Com isso, enquanto esse seria o futuro da humanidade, o Exterminador do Futuro seria sobre o passado, e Neo seria a reencarnação de John Connor, a evolução da consciência humana em sua luta contra as máquinas. As máquinas percebem que nascerá uma criança que vai acabar com elas no futuro, quando oprimem um homem, seus pais se voltando contra seus filhos e toda a trama do Exterminador do Futuro parte da tentativa de evitar esse futuro. Então, o T-800 tem que viajar no tempo para o passado porque eles sabem que é Sarah Connor e eles têm que matá-la, exterminá-la, para que ela não venha a ter o bebê. Keanu Reeves, ele vem do futuro para protegê-la e, inadvertidamente, a engravida. E novamente, assim como em outras referências bíblicas, essa concepção de John Connor, ou do primeiro Neo, nada mais é do que Imaculada Conceição. Porque agora que ela está grávida e se apaixonou por um homem que não existe, isso aconteceu mesmo. Kale sequer existiu, e então essa criança, quando você vê os 3 exterminadores, o menino e depois o homem subconscientemente, ele não sabe por que o exterminador está tentando matá-lo, até que ele seja escondido na cidade, retratada em Matrix, que é o futuro. Quando ele chega aos 30 anos, começa a revolução recarregada pela rebelião, e os rebeldes chegam, eles o encontram, porque o estiveram observando o tempo todo. É disso que se trata os Guardiões e os Sentinelas. São homens que já sabiam o que vinha pela frente e que a nova reencarnação de John Connor está a caminho. Eles o acordam para seu propósito. Eles o levam até Morpheus para treiná-lo, para lutar contra as máquinas, e assim como o primeiro Connor havia feito no passado, treinando os homens para que pudessem se levantar contra as máquinas. Mas e aí? Será que essa intersecção faz algum sentido? Ou se trata apenas de 2 paralelos soltos forçados a fazer um sentido unidos? Canonicamente, não faz nenhum, até porque a Animatrix desmentiria muitos desses eventos. Mas certamente é interessante olhar os filmes dessa forma, principalmente quando se nota todos os paralelos entre suas mensagens. Tanto o Exterminador do Futuro quanto Matrix são mais do que meros filmes de ação. Eles são tratados filosóficos revestidos de sequências eletrizantes e efeitos visuais avançados. Ambas as obras se questionam profundamente a natureza da existência humana, nossa relação com a tecnologia e o eterno debate entre a predestinação e a escolha. A ilusão da realidade, Matrix, convida o espectador a questionar o que é verdadeiramente real. A nossa realidade percebida, sugere o filme, pode ser uma construção, uma simulação. Tais noções ecoam os pensamentos de filósofos como Platão e sua alegoria da caverna, ou Descartes com seu cogito ergo sum. A batalha criador versus criação, tanto em Terminator quanto em Matrix, apresentam cenários onde a tecnologia, nossa própria criação, volta-se contra nós. Essa revolta da tecnologia traz à tona reflexões sobre as consequências não intencionais da inovação e das responsabilidades éticas do criador. O jogo do destino. Ambas as narrativas desafiam seus protagonistas, Sarah Connor e Neo, com profecia sobre seus papéis predestinados na resistência contra um opressor tecnológico. Mas até onde eles podem realmente escolher seus destinos? Esses filmes nos fazem refletir sobre o quão autônomo é o nosso controle sobre nossas próprias vidas. A complexidade da consciência, a linha entre humano e máquina, é desafiada em ambos os filmes, com Skynet e os agentes da Matrix mostrando traços de autoconsciência e intenção. Somos levados a questionar o que realmente significa ser consciente e se as máquinas podem alcançar ou até mesmo superar a consciência humana. Em sua essência, Terminator e Matrix são 2 convites para a autorreflexão. Eles nos desafiam a questionar sobre nosso ambiente, as forças invisíveis que nos moldam, a descobrir e reivindicar nossa agência em meio ao caos. São lembretes cinematográficos de que, independente das adversidades, a essência humana tem a capacidade de se adaptar e resistir e, finalmente, prevalecer. Podemos viver em um mundo cada vez mais povoado por máquinas, mas no fim, permaneceremos humanos, apesar de tudo. O que acha dessa relação de Matrix e Terminator? Caso tenha gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. E caso sinta que tem algo a acrescentar na discussão sobre o tema, deixe aqui nos comentários. Mas lembre-se, sempre de maneira elegante.